Você sabe o que é a ETA? A firma maior que existe no mundo é a ETA. ETA não é a ETA Basca, não. É a ETA, Exploradores de Talento Alheio. Caso você não tenha reconhecido, esse é o inconfundível, inigualável, insuperável e invencível Tim Maia. O Tim foi e ainda é um dos maiores nomes da música brasileira. E o que você ouviu foi um trechinho de uma entrevista que ele deu num programa chamado Gente de Expressão, apresentado pela atriz Bruna Lombardi nos anos 90. Tá, mas quem são exatamente os ETA, os exploradores de talento alheio? Então é aquele cara que não canta, não dança, não vocaliza, não escreve um sambinha, não é poeta, não assobia. E o que acontece? Aí ele agencia. Vem cá, eu tenho um cara que quer subir assim, ó. Mas ele quer subir assim? Não, quer subir assim? É difícil. Então, o cara pega o cara e vai, meu filho, subir aí. Metade pra você, metade pra mim e vai nesse negócio, entendeu? Assobiar, cantar, escrever, compor, tocar um instrumento, desenhar e ganhar metade do dinheiro. Agora veja bem, não tem problema contratar ou ser um agente, produtor ou empresário. O problema é quando a pessoa que assobia ganha muito menos dinheiro do que todos os envolvidos no processo. E se você é profissional criativo e não tem herança no mapa astral, talvez já tenha passado pelo mesmo problema do Tim Maia. E eu peço licença para começar esse episódio do Lombada com uma história pessoal. O ano era 2020 e aqui vale dar o contexto. Com todos os trabalhos pausados na pandemia, eu só pensava no que disse a consultora financeira do meu estúdio na primeira semana de isolamento. Ela deu a letra: ou você expande as áreas de atuação, ou vai ter que demitir em breve. Semanas depois, apareceu esse cliente novo no estúdio. Era um projeto para uma daquelas áreas que eu nunca tinha trabalhado na vida. Era um trabalho para as redes sociais, um negócio que cresceu exponencialmente durante a pandemia. Tomei aquilo como uma oportunidade para expandir a minha rede de contatos e também para aprender sobre o novo mercado. Essa relação durou quase 2 anos e colaboramos em diversos outros projetos. O mantra do cliente ia na linha colaborativa, por uma cultura de trabalho menos exploratória, até que apareceram as bandeiras vermelhas. Enquanto fazíamos um projeto para uma empresa grande, daquelas que movimentam o PIB nacional, surgiu um pedido bizarro. Elas me pediram para quebrar o galho do cliente e desenhar um site, do zero em 1 semana. Só que isso não estava no escopo contratado. Eu disse que mandaria uma nova proposta. E foi então que eu percebi que aquele gesto me transformou numa força de atrito e a relação azedou. E aqui eu vou abrir um parênteses para colocar o bode na sala. Homem primata, capitalismo selvagem. A gente sabe que a busca pelo lucro máximo é o motor do capitalismo. Segundo a teoria marxista, existe uma diferença entre o valor que o trabalhador produz e a remuneração que ele recebe. Isso tem um nome, mais-valia. Trocando em miúdos, na lógica capitalista, quanto menor o custo para produzir uma mercadoria, maior o lucro. E aí eu vou concordar com os Titãs na música que a gente acabou de ouvir. A vida é mesmo cruel. Agora vamos voltar para a história que eu estava contando. Aquela em que me pediram para quebrar o galho de uma empresa que movimenta o PIB do Brasil. Eu fiquei em dúvida, será que essas pessoas que me pediram para desenhar um site de graça também quebraram o galho do cliente final? Uma empresa cujo faturamento em 2022 foi superior a 14 bilhões de reais? Lembra do papo por uma cultura de trabalho menos exploratória? Eu passei um bom tempo pensando em como isso virou uma arapuca. Um discurso distante da prática. Nesse meio tempo, eu fui uma lasanha de sentimentos. Revolta, tristeza, decepção, vergonha. Mas eu também saí em busca de aliados. Alguns deles eu encontrei na minha estante. Lembrei que já tinha lido um livro que dialogava com essa situação. Foi escrito por um designer e escritor italiano chamado Silvio Lorusso e falava sobre a realidade em que estudantes, freelancers e outros profissionais criativos são levados a desenvolver uma mentalidade empreendedora. Que é uma mentalidade que você não pode deixar a peteca cair nunca, mesmo diante da precariedade das condições de trabalho. E ele foi além, pesquisou como isso invade a nossa subjetividade. O Silvio até criou um termo para definir essa condição bizarra. No português, traduzimos isso como emprecariado, que vem da junção das palavras empreendedorismo e precariado. No Brasil, a gente tem um outro nome que define bem essa realidade, o CEO de MEI. Mas a cereja do bolo para definir o sentimento vem do subtítulo do livro. Todo mundo é empreendedor, ninguém está a salvo. Esse episódio é sobre isso. E não tá tudo bem.
Eu sou Tereza Bettinardi, designer, editora e fundadora do Clube do Livro do Design, uma pequena editora dedicada a publicar livros sobre design em português. Todo mês você vai ouvir por aqui histórias que têm um livro de design como ponto de partida. Neste episódio, vamos mergulhar no livro Imprecariado, o segundo título publicado pelo Clube, para falar sobre o cenário do mercado criativo aqui no Brasil. Sempre tive curiosidade de saber como e quando cai a ficha, sabe? A história do Silvio Lorusso, autor de Imprecariado, é um desses exemplos. Na introdução do livro, o Lorusso também divide um caso pessoal. Aliás, um recado importante. Se você se interessou pelo livro, você pode encontrá-lo no site do Clube do Livro do Design e nas livrarias parceiras. O link está na descrição desse episódio. Logo na introdução do livro, o Silvio conta que foi entrevistado por um dos principais jornais da Itália, onde ele morava. Na época, ele estava com 29 anos, na versão acabei de sair de um doutorado e estou em busca de emprego. Ele foi um dos entrevistados de uma série de reportagens sobre a juventude cosmopolita italiana. Até aí tudo bem. O problema foi o título da entrevista. O que aconteceu com os nossos sonhos? E do lado, um emoji triste. Bom, às vezes a ficha cai depois de uma experiência traumática de trabalho, ou então folheando as páginas de um jornal. O Imprecariado tem de tudo. E aí tinha essa ideia, né, que é muito sedutora, né, de, eu vou ser meu próprio chefe, eu vou fazer meu horário. Casou muito também com a flexibilização, com uma certa aura de autonomia, né. E eu lembro que muitos designers amigos meus falavam, assim, até como uma pregação, né, você já ouviu a palavra do freelancer? A vida de freela é muito melhor, você não tem que acordar cedo, você não tem chefe. Ninguém fica te mandando o que fazer, você faz o que você acha bonito. Esse é o Rafael Bessa. Eu sou designer, apesar da minha formação ter sido em publicidade e propaganda. Meu primeiro registro da carteira de trabalho, inclusive saudades, foi como designer, né? Quando Bessa fala sobre ouvir a palavra do freelancer, é impossível não conectar com o que o Lorusso narra sobre a mentalidade empreendedora no livro Imprecariado. O que une figuras como Jeff Bezos, CEO da Amazon, Mark Zuckerberg, do Facebook, e Elon Musk, da Tesla e do X, o finado Twitter, é o que chamam por aí de mindset empreendedor. Termos que enxergar os riscos sempre como uma coisa positiva. O empreendedor sempre busca a mudança, responde a ela e a explora como uma oportunidade. Qualquer hesitação é nomeada como covardia. Empreendedores são otimistas por natureza. Quando você é um empreendedor nato, a ideia não é apenas ganhar dinheiro ou ter uma empresa pequena. O lance é colocar a precariedade para debaixo do tapete e ainda dizer, não há nada a temer. Correr o risco é bom para você. É como colocar seu nome na bolsa de valores, produzindo ações que um dia vão se valorizar. Se tudo der certo, muito certo. Quem não se arrisca tá morto por dentro. Em bom português, o empreendedor sempre vê o copo meio cheio em vez de meio vazio. Além do design não ter tradição de luta, né, de associações de designers, né, sindicatos e tudo, a gente nem pode, né, teoricamente, porque a gente teria que entrar nos sindicatos comunicadores, dos publicitários, dos jornalistas. Então, o próprio designer não sabia também nessa época muito bem se ele era um trabalhador, né, sempre tinha esse meio status, né, um certo status de glamour, uma profissão muito de classe média, assim, né? E tem uma coisa até que esses autores, assim, da sociologia do trabalho falam, né? Como a remuneração de alguns designers, né? Não todos, mas dos designers era geralmente acima da média, assim, não era um salário mínimo e tal. Então, o designer tinha uma certa ideia de que era vantajoso para ele terceirizar, né? Em vez de ter desconto no meu salário, né, com um plano de saúde e tal, né, INSS, eu vou ter todo esse salário para mim, né, e eu vou decidir o que eu faço um plano ou não, que na verdade é demolição da seguridade completa, né, da estabilidade, né, do design. Existe mesmo essa ideia que se ganha mais dinheiro quando se é autônomo, afinal o dinheiro é todo seu e não da empresa com quem você tem um contrato. Mas além da questão financeira, tem outro fator sedutor da vida do freelancer, a liberdade para fazer o seu horário e trabalhar onde bem entender. Enquanto os espaços informais de trabalho nômade, aeroportos, estações, bares, cozinhas e quartos, transformam a cidade em um escritório permanente, o próprio local de trabalho se torna um playground para eternos universitários.
A pressão sobre o emprecariado não exige apenas a atualização constante das habilidades profissionais tradicionais, como também avança pelo terreno do caráter, transformando o bom humor, o otimismo e a cordialidade em vantagens competitivas cultiváveis por meio de práticas meditativas e de psicologia comportamental na forma de aplicativos móveis. Num mundo em que o profissional criativo vive para sustentar uma marca pessoal, uma derrapada e você vai parar na gôndola menos atraente do supermercado. É o famoso medo de se queimar. E aqui vale uma nota de rodapé. Quando a gente analisa historicamente os processos de flexibilização dentro do capitalismo, a gente enxerga que os processos de demanda por flexibilidade, eles originalmente vêm da classe trabalhadora. Porque a flexibilização, na verdade, foi um processo de luta e de negociação e de conquista em relação a flexibilizar a condição, né, ou as condições de trabalho, né, sempre bastante extenuantes, sempre muito pesadas e muito precarizadas desde o início, que o capitalismo submeteu à classe trabalhadora, né? Então, dos primeiros movimentos de flexibilização nascem as conquistas trabalhistas, né? Direitos trabalhistas, acesso a férias, jornadas de trabalho delimitada, tudo isso, né? Previdência, tudo isso são consequências da flexibilização à realidade das condições a qual a classe trabalhadora estava embutida. A diferença do porquê a gente está discutindo flexibilização agora é que a flexibilização ela sofreu um duplo carpado twist com o neoliberalismo, quando ela se torna um elemento de flexibilização das empresas. Uma flexibilização que se diz, né, do trabalho, mas na verdade é uma flexibilização do trabalhador. E a essa flexibilização ela vai ser respondida nas mais diferentes esferas, onde você mobiliza para você garantir a mesma capacidade, ou até superar, na verdade o ideal era superar a capacidade de exploração desta mão de obra. Quem falou agora foi o Túlio Custódio. Se você leu a edição de Imprecariado, publicada pelo Clube do Livro do Design, já deve ter visto o nome dele na cartela de adesivos que vem junto com o livro. É ele quem assina o prefácio da edição brasileira. O Túlio é sociólogo e pesquisou no doutorado na Universidade de São Paulo quais são os efeitos da flexibilização do trabalho na subjetividade dos profissionais criativos. Ele entrevistou 30 pessoas em profundidade e analisou mais de 500 formulários respondidos por trabalhadores autônomos da indústria criativa. De acordo com dados do IBGE de 2022, o Brasil tem mais de 25 milhões de trabalhadores atuando como autônomos, um número 4% maior em relação ao ano anterior. E essa mesma pesquisa diz que cerca de 70% das empresas brasileiras são enquadradas como MEI, ou seja, são 13,5 milhões de empresas individuais, que no melhor dos casos só podem contratar no máximo um funcionário. Seguindo a trilha da vida de freela, Rafael chegou em São Paulo em 2018. Essa ideia do MEI, né? Esse nome já é emblemático, né? Microempreendedor individual, né? Você, principalmente no Brasil, que é um lugar onde as pessoas, né, empreendem por necessidade, né? Mas nessa época eu também estava surfando nessa ideia de que a vida de freelancer é muito melhor, tem autonomia, tem semanas que eu não trabalho, né? E eu ficava pulando, né, de empresa em empresa. Só que teve uma empresa que eu estava trabalhando, inclusive quando eu consegui negociar, né, minha remuneração nessa empresa, pelo período que eu ia ficar, que eram alguns meses, eles já conseguiram pagar um salário acima da média, né, das outras empresas que eu tinha trabalhado. Eu falei, legal, então esse freela vai pagar bem, né? Então tá dando certo essa ideia, né, de estar né, como MEI, né, como PJ. O trabalho era num estúdio de design que tinha clientes grandes, mas que estava passando por uma reestruturação na época. Até que... Mas o momento que caiu a ficha, assim, que eu percebi, nossa, acho que o sonho era uma farsa, foi quando na época eu ainda emitia nota com um bloco de papel físico. E aí, quando eu sentei ali no financeiro, eu falei, você pode me passar os dados para eu emitir a nota e tal. Aí a pessoa que trabalhava no financeiro viu que eu tinha um bloco de nota física e falou, nossa, não, pode deixar que eu preencho para você, eu emito, deixa seu bloco aqui, eu emito e te devolvo no final do dia. Eu falei, não, tranquilo, melhor ainda. E fui, trabalhei, e no final do dia, quando eu fui buscar o bloco, não tinha uma nota emitida, tinham várias notas emitidas com
vários valores quebrados, assim, 275 e 13 centavos, 828 e 50 centavos, e para diferentes clientes da empresa, né? Então, o CNPJ que estava ali não era o da empresa que eu estava freelando, eram dos clientes, CNPJ dos clientes, como se eu tivesse emitindo nota direto para eles. E a soma desses valores quebrados davam o valor que eu tinha negociado como minha remuneração mensal ali. E nesse momento eu falei, nossa, foi quando caiu a ficha, bateu uma vergonha, assim, eu falei, nossa, meu CNPJ foi usado aqui para alguma vantagem fiscal dessa empresa, eu nem percebi, os blocos já estão emitidos, provavelmente, né, um tipo de manobra ali fiscal, que eles vão se beneficiar de alguma forma, e eu fui só um CNPJ que eles tiveram na mão ali, tiveram meu bloco para emitir. Sabe aquele momento até de abuso, né, que você demora a pensar, não, mas tem algum problema? Mas, pô, isso não muda em nada, né, para mim. Mas ao mesmo tempo, cara, é bizarro, né, isso aqui, será que pode? Será que não é crime? Mas se eles estão fazendo, talvez não seja crime. Como é que eu questiono isso? Será que eu questiono? Será que não pega mal? Será que não vai desgastar a relação? Fica aquela coisa, você demora a entender o que aconteceu, né? Depois você bate aquela vergonha. Como eu deixei isso acontecer, né? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Don't Worry, Be Happy foi escrita pelo cantor norte-americano Bob McFerrin. Não se preocupe, seja feliz é uma frase atribuída a Meher Baba, um famoso guru espiritual indiano. A música foi lançada em 1988 e foi trilha de um filme estrelado por Tom Cruise chamado Cocktail. Conta a história de um jovem estudante de administração de Nova York que começa a trabalhar como bartender para sobreviver. Entre muitos dramas e beijos ardentes, esse é mais um daqueles filmes em que os humilhados terminam exaltados. Tá, mas a realidade é um pouquinho mais complexa que um filme da Sessão da Tarde. Se você não consegue, você se envergonha. Então, se você puder partir da vergonha, se você assumir a vergonha como algo que te discrimina de um mundo atroz, isso pode te mover. Não ter vergonha da vergonha talvez seja uma chave importante aí. Claro, eu acho que ele está falando da vergonha que você sente de não conseguir vencer, porque tem a ilusão o tempo todo de que com isso você vai conseguir sobreviver, conseguir comprar uma casa, conseguir, enfim. Quando você não consegue, vem a vergonha, como se a incompetência fosse tua. Essa é a Miriam Schneiderman. A Miriam é psicanalista. Eu sempre falo que a psicanálise, para mim, é a luta pela vida. Assim, eu falo que eu sou uma militante da vida. Eu achei o livro assim um marco, sabe? Gozado, eu não li, eu sei que ele fala do design o tempo todo, mas eu não li ele como um livro sobre design. Mas eu li ele como um livro sobre o contemporâneo e o que acontece no mundo hoje. E nesse sentido eu acho ele um marco, porque é para onde foi o sonho marxista, o manifesto comunista, a solidariedade, as relações de produção, no que elas viraram, meu Deus. Eu acho que ele denuncia coisas importantes do mundo do design, mas é um livro sobre o que é o capitalismo hoje e de que jeito ele ecoa nas subjetividades. E é atroz. A Miriam também é documentarista. Eu acho que, para mim, me acrescentou numa coisa muito importante esse livro, porque eu sempre fui indagada sobre por que tanta violência no cinema. E, para mim, eu sempre dizia que esses filmes, no mundo adulto, correspondiam aos contos de fada das crianças, porque as crianças precisam dos contos de fada para elaborar suas fantasias, né? Elas se aliviam, precisam que corte a barriga do lobo, que encontre a vovozinha dentro, que os 3 porquinhos saiam voando pelo ar, que o dedinho do João e Maria tá fino, tá grosso para comer, enfim. As crianças precisam, porque no mundo de fantasias dela,
tudo isso acontece, esse terrorífico acontece. Então, o conto de fadas alivia a criança. Eu pensava que era um conto de fadas do mundo adulto. Hoje eu tenho pensado diferente. É o quanto o mundo nosso, esse mundo do Silvio Lorusso, esse mundo é empobrecido de símbolos, de material simbólico, e que tem um gap, um vazio, um buraco de símbolos. Então, as pessoas não têm instrumentos para lidar com a própria violência. E os filmes, de algum jeito, criam um campo onde essas violências são nomeadas. No mundo, esse mundo do Silvio, que é o nosso mundo, o campo do simbólico é muito empobrecido, né? A Annie Ernaux é uma autora francesa que escreve sobre sentimentos, experiências e fenômenos, oscilando sempre entre o pessoal e o coletivo. Em 2022, aos 82 anos, Ernaux ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Na época do anúncio, a Academia Sueca tweetou que ela conseguiu algo admirável e duradouro, porque, com muita coragem e acuidade clínica, Annie Ernaux revela a agonia da vivência das classes, descrevendo vergonha, humilhação, ciúme ou incapacidade de ver quem você é. Entre tantos títulos publicados, ela escreveu um que se chama A Vergonha. Nele, a autora expõe seus traumas de infância, as dificuldades financeiras da família e os embates de classe que viveu ao longo da vida. Seu relato chama atenção pela honestidade, mas também porque Ernaux defende que a vergonha é uma outra face da verdade. Alguns meses depois de ganhar o Nobel, ainda em 2022, Ernaux esteve na Flip, a festa literária de Paraty. Sua fala foi uma das principais atrações do evento. Lá ela afirmou para uma plateia lotada: "Eu escrevo para que não seja uma vergonha pessoal, mas uma vergonha que se tornou um fato social através da escrita. Então, pessoalmente, me parece que a escrita foi, em mim, o fator mais importante para estar no mundo. A vergonha escrita já não é mais exatamente a vergonha vivida." O constrangimento do imprecariado é legítimo e os riscos de expor esses sentimentos são imensos. Mas a verdade é que estamos falando de um fato social. Não à toa, a vergonha também é uma das preocupações do Túlio Custódio na sua pesquisa. Eu falei assim, eu preciso entender quem está em movimento. E aí a classe dos trabalhadores na indústria criativa é um lugar incrível para isso, porque são trabalhos qualificados, vinculados a uma formação geralmente de ensino superior, pode ser técnico também, mas geralmente ensino superior, onde a expectativa desses profissionais se conecta muito com a ideia da profissão liberal, do profissional liberal, que, além do trabalho qualificado e de uma certa remuneração, que seria, digamos, colocando essas pessoas da classe média ou mesmo nas classes altas, há também uma expectativa de prestígio, né? Do prestígio social de se exercer aquela profissão. Eu fui analisar afetos porque, ao tentar entender um processo daquilo que eu chamo de deterioração subjetiva, como sociólogo, eu não poderia olhar para sintomas, né? Ou até para manifestações psicopatológicas, porque eu não estou na psicologia, eu não estou na psicanálise, enfim. Então, eu precisava olhar para fenômenos sociais. E um fenômeno, algo que é possível de se analisar enquanto fenômeno social, é o afeto. Né? Porque o afeto é uma emoção que responde a contextos específicos, mas ela é possível de significar de uma maneira perene, ou seja, ela vai sendo ressignificada. E aí, ao ser ressignificada a partir do contexto ao qual ela está inserida, a gente consegue analisar sócio e historicamente o contexto daquele afeto. E aí, qual é o ponto de olhar para afetos? Né? É que, para além das transformações concretas do mundo do trabalho, eu entendo que há consequências na subjetividade, mas que não são simplesmente manifestações, né? Ou seja, efeitos colaterais. Mas elas fazem parte do elemento que vai reproduzindo a condição a qual essas pessoas estão. Ou seja, entender a questão subjetiva é entender também como a máquina do processamento está rodando. Não é simplesmente olhar os efeitos colaterais. A sensação é que as emoções se tornaram mais uma ferramenta profissional. O Túlio identificou 3 afetos que estão diretamente conectados com a flexibilização do trabalho: o medo, a ansiedade e a vergonha. O afeto do medo, que principalmente ele está respondendo às dinâmicas da possibilidade de se ter ou não ter trabalho.
Então, ele é um afeto constante na experiência desses trabalhadores, né? E que, de alguma forma, o discurso do trabalho, ele tenta justificar algumas estratégias justamente para afastar esse medo ou justificar esse medo, mas o medo é um dos afetos presentes nessa experiência. Outro afeto é a ansiedade, que responde à experiência no trabalho, né? Ou seja, a forma como os processos de intensificação e aceleração do trabalho, no contexto do trabalho criativo, né? no flexibilizado, vai determinar a experiência laboral desses trabalhadores. Então, a ansiedade está ali presente como um afeto constante, né? Que responde à dinâmica de como as coisas estão processando. E a vergonha, que responde, né, a um elemento talvez menos olhado ou até menos percebido e tal, que é uma quebra da expectativa oriunda da padronização. Eu acho que tem um salto para dar aí, que é transformar a vergonha em raiva, né? Porque a raiva move, a vergonha faz você se esconder, se sentir incompetente. Falta transformar a vergonha em raiva. Se a gente pudesse transformar a vergonha em raiva, a gente teria aí um potencial revolucionário imenso, né? A gente precisa organizar muitos sentimentos. A verdade é que rola um clima de desilusão no ar. Não é coincidência que esse é o tema do próximo livro do Silvio Lorusso, cujo título pode ser traduzido na seguinte frase: o que o design não consegue fazer. É fato que boa parte do discurso que fundou a nossa profissão foi a partir da promessa de uma mudança. Transformar o mundo através do design é uma expressão que já inspirou livros, conferências e até escolas. Mas vem cá, como mexer em pixels deveria mudar o mundo? A padronização, ela transforma o trabalho criativo em um trabalho cada vez mais tributário de níveis de instrução do trabalho. Ou seja, depende cada vez menos da capacidade criativa baseada na experiência, na formação e na vocação desse trabalhador, e depende mais desses formatos, desses níveis de instrução que garantem que esse trabalho seja executado de acordo com os interesses do capital. E aí, isso faz com que cada vez menos você precise de pessoas que são absurdamente incríveis. Você precisa de pessoas que executem as instruções como elas estão dadas e que transformem o trabalho criativo delas a partir desses níveis de instrução. Ou seja, o trabalho ele é cada vez mais amadorizado. E essa amadorização ela não responde só aos novos trabalhadores, aquele que está entrando no campo, mas também aos trabalhadores de anos de experiência. Trocando em miúdos, o que o Túlio acabou de falar é sobre essa dissonância, a diferença entre a expectativa e a realidade no trabalho criativo. É mais ou menos assim. Pensa no seu Photoshop aberto e em todas as ferramentas à sua disposição. Ainda que seja vendido como um programa cheio de opções, é importante perceber que todo o trabalho executado ali tem suas possibilidades enclausuradas por aquela interface. E isso vai nos desconectando e alienando de tal forma que, em última instância, torna toda a experiência bastante degradante. Você não vai escutar do designer falando, olha, eu acho que o design não deveria existir. Não, ele sabe porque o design existe e ele, inclusive, consegue enxergar, ele e ela conseguem enxergar um lugar para o design no mundo. Só que a experiência de trabalho dela, não é aquilo que ele que ele consegue enxergar e projetar com o lugar que o design tem para o mundo. Mesma coisa com jornalista, mesma coisa com pesquisa de mercado e todas as outras sub-áreas que envolvem a indústria criativa. Então, a vergonha, ela responde por essa quebra entre a experiência de trabalho degradado, e em especial a degradação substancial, versus a expectativa de reconhecimento e prestígio que esses trabalhadores teriam, né, ao estarem executando essas tarefas, ao estar executando isso na vida. Foi aí que eu percebi que, cara, não é na real uma culpa individual. Tá havendo uma mudança do próprio campo, né? O design já estava passando essa palavra mágica do Vale do Silício, né? As startups tinham essa coisa, empresas que botam design em primeiro lugar são as que são mais bem-sucedidas. Então, você tem o Pinterest, você tem o Uber, você tem, empresas que começaram a usar o design, né, como a base do seu sucesso, né? Argumentar que o design era a base do seu sucesso. E eu comecei a me identificar muito menos, né? E depois que eu fui perceber que isso tinha ligação com essa mudança estrutural do mercado, né? O design estava junto com essa lógica de financiarização, né? Porque, assim, a nível do design, o que ele denuncia é a cumplicidade, né, do design com tudo isso, né? São
com as técnicas que vão se criando para alimentar também esse emprecariado, né? Uma coisa ilusória mas o tranco, o tombo não é ilusório. Você cair, levar o tombo, ficar zerado, ficar sem casa, ficar sem grana, não poder dar escola para os filhos, enfim, tudo que pode acontecer, né? Proatividade, criatividade, abertura ao novo, resiliência. São palavrinhas que vão, né? Qualquer post do LinkedIn, qualquer texto tal, até no programa de domingo da televisão, você vê essas palavras circulando, porque elas vão conformando esse discurso sobre o trabalho daquilo que eu devo esperar de mim e esperar dos outros. Ah, mas a nota só vai ser medida daqui 90 dias. Seja resiliente. São os ossos do ofício, né? Então, esse tipo de imperativo que envolve essa racionalidade, que envolve essa forma de se entender, que opera não só a maneira como somos, mas também como pensamos e como agimos, ela está amplamente difundida em todo o contexto das sociedades capitalistas. Não só na perspectiva do empresário de si, mas também, e isso é bastante importante, na lógica da normativa da competição, né? De que nós estamos a todo momento competimos, porque se eu sou responsável por mim mesmo, né, o processo de responsabilização do indivíduo, eu estou agora em conflito com todos. Todo mundo pode ser um suposto competidor de mim em alguma esfera da vida. O livro Emprecariado é cheio de imagens. São memes, cartazes, anúncios. A mais reconhecível dessas imagens é aquela do homem que segura uma xícara de café enquanto digita algo em seu laptop. E com o rosto meio sem graça, virado para a câmera, ele sorri. Mas o sorriso contrasta com a angústia nos olhos. Esse meme tem até nome: Harold esconde a dor. Harold é a cara do emprecariado. Ele luta diariamente para não deixar sua dor interior aparecer. Mas dá para entender tudo naquele sorriso. Fico achando que seria impossível segurar a barra da precarização sem os memes e sem fofoca. A fofoca desde sempre move a sociedade, né? E mantém uma regulamentação ética, digamos assim, ainda aqui na informalidade. Essa é a Rui Jin Park. Natural da Coreia do Sul, a Rui é estrategista e atua no mercado publicitário. Você ser uma estrategista é você encarar um problema e conseguir organizar maneiras de resolver esse problema, né? Então, antes de você atuar, colocar a mão na massa e já entregar a solução das coisas, você minimamente conseguir ordenar, concatenar e organizar esse problema. Eu acho que essa é a maneira mais eficiente, mais inteligente, mais eficaz da gente abordar e resolver. Desde 2017 ela é autônoma e trabalha como consultora independente. Mas antes disso, a Rui passou por algumas agências de publicidade. Enquanto rolava a entrevista, algo ficou na minha cabeça. Para quem é autônomo, o seguro-desemprego é a rede de pessoas e contatos que a gente vai tecendo. É muito fácil, né? Um cliente olhar um orçamento seu, uma proposta que você manda, e às vezes eles se assustam. Então chega uma diretora e fala assim: peraí, mas esse valor é muito maior do que o salário que eu ganho aqui no mês na minha empresa, né? E aí você precisa ajudar a pessoa a fazer a conta toda. Falar: olha, faz sentido esse valor ser maior do que o seu salário e eu não estou precificando de forma abusiva. Você pensa que você sentada aí na sua empresa, com contrato, protegida, você tem 13º, você tem férias pagas, você tem seguro-desemprego, você tem aviso prévio, você tem uma série de aparatos que te protegem, que eu, enquanto profissional autônoma, sou eu comigo mesma. Né? No final do ano, as minhas férias pagas, o meu seguro de saúde, meu seguro-desemprego, é uma conta que eu preciso diluir ao longo do ano em todos esses orçamentos. E uma outra coisa é que você não está me pagando somente pelas horas de trabalho que eu me dedico a fazer isso, mas você precificar a partir do valor que eu estou aportando para o seu negócio e para a sua empresa. Quanto vale uma ideia? Né? Não é sobre quanto tempo eu levei para ter essa ideia, mas através dessa ideia, essa empresa vai conseguir faturar mais quanto no final. Através dessa ideia, eu consegui mudar quanto a percepção de imagem e de valor dessa marca. Tudo isso está sendo levado em consideração. A Rui vive em contato com muita gente. E aí que entra a Rádio Peão, um mecanismo de defesa, um antídoto para não cair em cilada. Eu acho que a fofoca ou o rádio peão
né? A informação comercial fora das formalidades que você tira de alguém é uma ferramenta muito eficiente se usada com moderação, se ela vier acompanhada de senso crítico e de uma maturidade. Tem um texto da escritora feminista italiana Silvia Federici em que ela pesquisou a origem do termo fofoca, no inglês gossip. O ensaio se chama A História Oculta da Fofoca e descreve como ela se transformou de uma expressão de amizade e afeto entre mulheres no século XV e XVI em um termo de difamação e ridicularização. Até hoje é comum ouvir que mulheres fofocam e homens trocam informações nas mesas de bar. Importante frisar que essa condição pejorativa da fofoca, como uma conversa fútil entre mulheres, surgiu com a ascensão do capitalismo. Na verdade, toda a investigação da Federici mostra como o capitalismo é perverso com as mulheres. Tem alguém me chamando para participar de um projeto. Nunca trabalhei com essas pessoas. Eu não sei se a experiência de trabalho vai ser bacana, se essas pessoas vão ser legais, vão ser éticas comigo, vão ser profissionais. Se eu tenho algum colega, algum amigo, alguém que já trabalhou com essas pessoas, eu passar um WhatsApp e perguntar, olha, sei que já teve experiência, como é que foi? E essa pessoa me alimentar com, olha, toma cuidado, essas pessoas são legais até aqui, mas às vezes elas tendem a ser tóxicas ali. Eu acho que são informações que te ajudam a se proteger e saber aonde que você está colocando o seu pezinho. Por outro lado, também já vi muito a fofoca ser extremamente nociva e danosa e muito injusta, né? Então, você vai contratar alguém, você vai subcontratar alguém e perguntar, olha, fulano, você que já trabalhou com essa pessoa, foi legal a tua experiência de trabalho? A pessoa pode ter tido uma péssima experiência de falar, olha, eu te desrecomendo. Essa pessoa, assim, comigo, espanou, não deu certo, foi péssimo, mas isso também não deveria necessariamente ser um identificador, um rotulador que classifica aquela pessoa para sempre. Talvez naquela situação, naquela experiência de trabalho, a pessoa estava com dor de barriga, a pessoa estava deprimida, estava com um problema pessoal e ela não funcionou bem. Não quer dizer que ela não vá funcionar bem em todas as experiências de trabalho, né? Eu acho que a função da fofoca é evitar a cilada, né? Evitar que se caia em cilada. Então, vários lugares falavam, pô, trabalhar nesse lugar, esse estúdio é muito legal, né? Pô, tenho muita vontade de trabalhar com eles. O pessoal falava, cara, é uma luta para receber deles. Eles vão enrolando, vão jogando para um mês, vão jogando para o outro. E aí você falava, putz, então não é tão bonito assim como parece, né? Nas redes sociais, no site. Então, a fofoca tem uma função de sobrevivência, né? No mundo PJ ali, né? Você, às vezes, sai de várias ciladas e de várias enganações, né? Tem coisas que você olha, né? A aparência é linda, né? Mas o dia a dia ali, os bastidores, só um outro PJ que trabalhou lá, né? Só um outro precarizado que trabalhou lá para poder saber, né? E para poder te alertar sobre aquilo, né? Então, assim, a gente cria esse senso de comunidade, assim, meio nos bastidores, né? Porque não tem um lugar, né, público, né? E aí é a fofoca. Entre tantas imagens, em Precariado tem outra que também chama atenção. É a foto de um cachorro que segura a própria coleira. O cachorro tá sozinho, parece caminhar sem rumo. Ele atravessa a rua e carrega sua coleira na boca. Tem um desamparo nas entrelinhas dessa imagem. O digital é terra de ninguém. Não existe uma tabela de preços, de valores que regule, que coloque, olha, abaixo disso você está ferindo a dignidade humana. Não, então é meio terra de ninguém, é bang bang, mata-mata, faroeste. Agora, aonde que eu acho que talvez a gente possa estar se precarizando e agindo de forma predatória, quando você entende que os atores desse ecossistema, desse cenário todo, você tem as grandes empresas, grandes corporações, pessoas com mais recursos financeiros, mas a própria classe de freelancers, de autônomos, quando eles não combinam um jogo, quando não tem um sindicato, muito entre aspas, né, que é muito comum. Recentemente passei por uma situação onde eu tenho colegas, pessoas que viraram amigas pessoais, uma mesma empresa com faturamento bem significativo, que movimenta o PIB do país, a pessoa estava colocando numa concorrência informal eu e mais 2 colegas minhas que trabalham proximamente a mim. Então a empresa foi lá e pediu um orçamento para mim e para 2 colegas com quem eu interajo com alguma regularidade. Quando a gente se deu conta de que, olha, a gente está falando do mesmo briefing, são as mesmas datas, é o mesmo pedido,
qual é o lado mais forte dessa corda, né? Certamente, o cliente de uma multinacional colocar os profissionais autônomos numa gaiola predatória de mata-mata é ruim para nós três, né? Então, qual foi a atitude que eu tomei, né? Eu combinei o jogo com essas minhas colegas. Eu acho que quem sou eu para colocar o preço, o valor no trabalho de alguém? Cada um coloca o orçamento que quiser. Mas eu abri o jogo e falei, meninas, eu vou mandar um orçamento nessa faixa de valor. Eu acho que abaixo disso, se vocês forem mandar, é ruim para todas nós. Porque abaixo desse valor, a gente está desvalorizando a nossa categoria como um todo, né? E aí eu acho que foi um ato muito mais coletivo, mais sábio, mais inteligente da gente se proteger, ainda que em algumas instâncias a gente possa competir. Eu acho que essa competição, essa concorrência deveria ser minimamente leal, saudável e benéfica para a classe trabalhadora como um todo, e não a gente ficar ali no ringue, numa gaiola, num mata-mata, enquanto o cliente está lá lixando a unha. Que bom, deixa as três se matarem e a gente vê quem que manda o orçamento mais em conta. Essa fala da Ru expõe a importância em reconhecer aliados e estabelecer vínculos e laços de solidariedade. Mas essa possibilidade de construir um horizonte partilhado que ela está falando demanda um passo anterior, o diagnóstico do imprecariado. Como escreveu o Túlio na apresentação do livro, é preciso saber quem somos nesse processo, trabalhadores. Essa consciência vai levar ao compartilhamento de experiências e o entendimento de experiências comuns, que pode levar a uma organização que paute algumas transformações nessa realidade. E aí essas transformações, eu de fato não acredito que vão passar por modelos que já são modelos que passaram. Não é sobre CLT, é sobre dignidade. O que a gente precisa para construir uma realidade onde esses trabalhadores, né, autônomos, estão tendo dignidade no seu exercício profissional? E aí, quais são os elementos que implicam essa dignidade? E aí, a dignidade não é só pensar nas questões, que é obviamente muito importante, mas pensar nos elementos fundamentais para a reprodução da vida, né, a socio-reprodução da vida, que é renda, capacidade de moradia, capacidade de deslocar, saúde, etc. e tal, mas também pensar nos desejos dessas pessoas, que envolve autonomia, liberdade e autodeterminação. Acho que eu fui muito agraciada, muito presenteada na vida de ter tido a sorte de interagir, de olhar, de perceber de longe grandes mestres, pessoas que eu tinha alguma admiração e que me mostraram mais do que o conhecimento técnico da coisa, etos de trabalho, né? Então, agência de publicidade, é muito comum você ter concorrências, né? As empresas colocam agências em concorrência e aí cada um traz aí a sua ideia, a sua precificação, e a gente vai avaliar e apenas uma vai levar. Teve um determinado momento do mercado onde clientes oportunistas e abusivos estavam fazendo uso de processos de concorrência como uma rodada de consultoria grátis. Então, você colocando, não são 3 agências competindo para você conseguir levar para suprimentos, para a área financeira e comprovar quem é que estava entregando o melhor custo-benefício, mas você colocando 6, 7, 8, 9, 10 agências. Você colocar 10 agências para competirem, você está fazendo 10 estruturas, 10 núcleos se mobilizarem, investirem horas de trabalho, intelecto, energia, sendo que apenas uma ia levar. Teve um dirigente de uma agência que, numa concorrência de um grande supermercado multinacional, quando ele viu essa situação extremamente precária, de inúmeras agências participando da mesma concorrência, ele resolveu tomar uma atitude que foi simplesmente passar a mão no telefone, ligar para os outros dirigentes da agência e combinar o jogo. Falou assim, vamos todos declinar essa concorrência? Porque é completamente assim, não faz sentido nenhum essa quantidade de agências estar participando dessa concorrência. E aí eu acho que foi um momento onde esse coletivo, essa união, agências que competiam entre si, tomaram uma atitude que fez o cliente rever a sua postura, né, e a sua atuação no mercado. Isso foi algo que me marcou muito. Eu tinha 20 e tantos anos, mas eu fiquei com isso na cabeça, que foi
Uma lembrança que eu tive, por exemplo, recentemente, quando eu passei a mão no telefone, passei o zap para as minhas colegas falando, olha, vou mandar um orçamento daqui. Se vocês quiserem mandar abaixo disso, cada uma manda o orçamento que quiser, mas eu acho que abaixo dessa linha a gente começa a precarizar o trabalho de todas nós. O afeto novo que esse mundo criou é o do cinismo, se é que isso é afeto, né? Mas é o cinismo que mata os outros afetos, né? Como se não existisse. Existe o desejo de vencer, e vencer a qualquer preço é ser cínico. É ler as leis do jeito que você bem entende, é destruir se for o caso. O cinismo leva a um imediatismo. Eu acho que tudo isso leva a um imediatismo atroz. Não tem construção de nada. Não tem horizonte, porque não tem futuro. Tem o aqui e agora. Isso é uma distorção subjetiva terrível. Fiquei pensando, será que essas pessoas sonham? Com que será que elas sonham? E a importância do sonho, né? A importância da utopia. Aqui é importante separar o joio do trigo. Positividade, que é diferente de otimismo, que é diferente de esperança e, por sua vez, é diferente da utopia. Já no finalzinho de Imprecariado, o Silvio escreve o que é, para mim, uma das passagens mais emocionantes do livro. Assumir impotência não significa desistir. Pelo contrário, significa traçar os limites das nossas próprias limitações. Impotência nem mesmo significa passividade, porque significa reconhecimento ativo das lacunas do poder individual. É um convite à cooperação e à reciprocidade. As lacunas do poder individual. Agir por entre as frestas. Quando eu li essa passagem que encerra o livro do Silvio, lembrei do trecho final de um outro livro, Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Nele, Calvino fala sobre suas maneiras de sobreviver no inferno, no qual vivemos todos os dias. A primeira é aceitar o inferno e tornar-se parte dele até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Procurar e reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. Eu acho que a presença é a saída. Eu acho mesmo, é a saída. O acolhimento, o aconchego, o se sentir acompanhada de algum jeito, não estar jogada ao Deus dará da competitividade. É mortífero o que a gente vive no dia a dia. E é mortífero porque depois as pessoas repetem isso nas relações pessoais. Então, a coisa da competição, da inveja, de um tentar destruir o outro, é o reflexo desse mundo que a gente vive. A gente não pode abrir mão da utopia para viver. A gente tem que sonhar, senão fica muito insuportável, né? E se a ordem é convocar os sonhos, existe um que está em negociação no Brasil desde os anos 90. E se chama Renda Básica Universal, inicialmente sonhado por Eduardo Suplicy. Hoje, Suplicy é deputado estadual em São Paulo pelo PT e foi senador por 24 anos. Aos 82 anos, o Suplicy sonha ver em vida a implantação do projeto de lei que criou, que institui a Renda Básica de Cidadania no Brasil. Em que consiste isso? O direito de toda e qualquer pessoa, inclusive todos nós aqui presentes, inclusive os estrangeiros residentes há 5 anos ou mais no Brasil, todos passaremos a ter o direito de recebermos uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Aqui vocês ouviram o próprio Suplicy explicando o projeto para estudantes enquanto era senador em 2014. Agora, em 2023, o sonho está cada vez mais próximo de se tornar realidade. O atual debate do governo federal em torno do Bolsa Família estuda como pode acontecer a transição do programa para a universalização da renda básica de cidadania. Quando instituída a renda básica de cidadania, eliminaremos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Talvez vocês estejam se perguntando, mas será que não vai estimular a ociosidade? O que é que iremos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Tem alguém de vocês aqui com essa tendência? Levante a mão.
Em 1971, o artista, designer, filósofo e professor argentino Tomás Maldonado escreveu um ensaio chamado A Esperança Projetual. Tomás Maldonado foi professor da escola de Ulm, na Alemanha, considerado uma sucessora da Bauhaus. Nesse texto, escrito há mais de 50 anos, o designer afirma que a atividade projetual foi tomada por uma frustração paralisante. Para Maldonado, o capitalismo tornou essa paralisia permanente, e o design traz em si mesmo uma contradição. Se por um lado reproduz as relações sociais de produção capitalista, por outro, traz a promessa de uma emancipação. Agora vamos combinar que para os habitantes abaixo da linha do Equador, a ideia de emancipação pelo design nunca saiu das pranchetas do modernismo. E aí eu lembro daquela música do Caetano Veloso que diz: aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Tristes Trópicos, tá aí um tema que rende uma temporada inteira do Lombada. Mas o que interessa aqui pra gente é pensar no dia depois da queda. O que fazer depois de reconhecer a frustração que paralisa? E se eu puder dividir com vocês o que eu aprendi com o livro do Silvio Lorusso, aí vai. Eu acredito que é possível aparar as arestas da dor, da vergonha e da tristeza e transformá-la em potência revolucionária. Eu acredito que dá pra seguir em frente com fúria. E se a gente conseguir construir um espaço de confiança que permita identificar a fúria do colega ao lado, a mudança é possível. Nesse episódio do Lombada, falamos sobre o livro Emprecariado, escrito pelo designer italiano Silvio Lorusso. Compartilhamos aqui algumas histórias e ciladas do mundo do trabalho na indústria criativa. Falamos sobre a angústia de andar na corda bamba, sobre reconhecer os tombos, sacudir a poeira e recomeçar. Emprecariado propõe a criação de um horizonte compartilhado, sem ignorar as pedras no meio do caminho. O que fizemos aqui foi abrir espaço para seguir em frente. No próximo episódio do Lombada... Então o que Corita faz, eu acho, com as regras dela, né, e tal, é desalienar esse trabalho. É fazer com que esse trabalho seja, de fato, a expressão da sua própria subjetividade, a compreensão do seu lugar no mundo, o entendimento das suas particularidades, da realidade ao seu redor e tudo mais. Então tem uma relação muito humanista mesmo, assim, eu acho. E aí, não por acaso, ela vai buscar lá nos provérbios lá, né, do Bali, que aqui não existe arte, a gente só faz as coisas da melhor maneira possível. Né, a comunidade, é isso que ela falava, eu tenho que estar na comunidade, como que eu faço isso visualmente? Né, e ela usava o jornal, né, o papel de pão, né, o pão que é muito, muito simbólico, que é o pão de cada dia, né, que Jesus fala. Lombada é uma produção original do Clube do Livro do Design e está disponível nas principais plataformas de áudio. Você pode adquirir o livro Emprecariado no nosso site e nas livrarias parceiras. Você confere os links na descrição desse episódio. Eu sou Tereza Bettinardi, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Duda Kunert assina o roteiro junto comigo e também fez a produção e montagem desse episódio. A direção de locução é da Mica Lins. Desenho de som e finalização, Hugo Rocha. Lucas Ascensão fez a identidade visual e o design das peças. Estratégia de comunicação, Júlia Alves. A voz do livro é do Pedro Batistella. Esse episódio foi captado no Estúdio Brocal por Gustavo Ruiz. Agradecimentos especiais a Eduardo Souza. Até a próxima.